minha gente, Deus nos abençoe. Como sempre, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, o podcast Na Real está entrando no ar. E sempre com o objetivo de glorificar a Jesus pelos milagres, pelas bênçãos recebidas. E nós estamos muito alegres porque estamos atingindo esse objetivo. Verdade. Levar o Evangelho, levar as promessas do Senhor cumpridas na vida de muitas pessoas que por aqui têm passado. Nós estamos muito alegres e felizes, não é assim, Lucas? É sim, com certeza. A gente começou esse podcast para falar de testemunhos, né? Trazer testemunhos. E graças a Deus a gente sempre esbarra com muitos irmãos em várias maranatas diferentes, em encontros no sítio de Xerém. E aí sempre falam pra gente, poxa, tá muito legal, continua, é muito abençoador. Então é sempre um incentivo da gente continuar firme e forte aqui. E é isso aí. Você já sabe então, né? Vou falar pra minha câmera então. Já sabe. Então o programa já começou. Já curte, comenta, compartilha. Porque hoje o programa tá especial. Você já percebeu que ele tá diferente do nosso normal. Mas a gente já teve um programa desse. Então você já sabe qual vai ser a dinâmica de hoje. Beleza? Então vamos pra frente. Estão conosco esta noite duas pessoas muito queridas que nós já conhecemos. São membros de nossa igreja Maranata de Caxias. Eu estou falando da Eliude Lima, né? A Eliude Lima, ela é... Deixa eu achar meus escritos aqui, porque desapareceram. Tá mais em cima disso. Ela é surda, De né? nascença. De nascença. Ela tem 36 anos, é membro da Maranata já há 2 anos e meio, né? Solteira, olha só que bênção. Trabalha como professora de Libras. Ela é formada em Letras Libras pela UFRJ, tá bem? E a nossa intérprete, muito conhecida entre nós, trata-se da Geórgia. Ela é pedagoga, casada há 20 anos com o Kleber, com K, importante que se diga isso. Ele foi, durante muitos anos, superintendente da EBD da nossa igreja Maranata de Caxias, né? A Geórgia tem 2 filhos, o Gabriel, de 26 anos, e o Pedro, de 15 anos. Amém? Esse casal é bênção na nossa igreja, sempre foram, e nós estamos muito felizes em receber a Eliude e a Geórgia aqui no podcast Na Real, nesta quarta-feira especial. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de ter atendido o nosso convite. Vamos começar, então, com a nossa querida Eliude Lima. Deus abençoe você, querida. Amém. Diz pra gente, você é carioca, nasceu aqui mesmo no Rio de Janeiro, seus familiares são aqui do Rio de Janeiro? Sim. Então, ela nasceu aqui no Rio mesmo. De Caxias? Não, ela falou que nasceu em Bom Sucesso. Ah, ok. Você é filha única? Tem mais irmãos na sua casa? Não mesmo. Eu, minha mãe, minha filha, meu segundo irmão, minha sobrinha, minha cunhada, todos são surdos. Ah, tá, ok. Todos surdos. Só o seu pai que É maravilhoso. Mas o meu pai é ouvinte. É ouvinte. E ele aprendeu Libras para falar com vocês? Pera. Nossa, muito difícil. A comunicação sempre foi muito difícil. Ele sabe, assim, muito pouquinho, porque a minha filha também fica ensinando, né? E quando ele faz errado, ela fala, vovô, tá errado, vovô, ó, é assim, ai, vovô. Então ela sempre tá ajudando. Olha lá, mãe, ó. Então tá tendo porque essa troca é muito importante, né? Você nasceu em um lar evangélico, sua casa já conhecia Jesus. Como foi esse processo? Sim, a minha família já conhecia, sim, a Jesus. O pai dela, ela está explicando que é pastor desde pequena, só que ela cresceu sem entender nada, por
porque as pregações eram faladas, 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 ela não sabia, não identificava, e além de ser falada, o pastor ficava andando para um lado e para o outro, e ela só ficava acompanhando com os olhares. Ela via que as pessoas fechavam os olhos, que coisas aconteciam, mas ela não sabia o que era. Caramba. Então ela ficava ali sem entender. É como um estrangeiro, né? Exatamente. Parecia que eu não pertencia àquele lugar. Eu não sentia. Eu percebi, assim, eu não conseguia perceber que aquilo fazia parte de mim. Mas você entendia que era uma igreja e que se falava de Deus, de salvação, essas coisas todas? Não. Eu achava normal, achava que, assim, eu só ia, né? Sentava, mas eu não entendia o que era Jesus de verdade, o que era salvação, o que era batismo, eu não entendia nada disso. E os seus demais irmãos, as demais pessoas que também eram surdas, tinham essa mesma percepção sua? A mãe dela entendia, mas ela e o irmão nada. E era difícil explicar porque eles eram pequenos, né? Ela e o irmão. Então a comunicação sempre foi atravancada. Ela não conseguia entender os significados. Ela voltava, ia e voltava da igreja sem entender. Como é que foi esse processo de aprendizado, de comunicação dentro da sua casa? A sua mãe, ela se comunicava com vocês através da linguagem da Libras, ou vocês tinham uma outra forma de comunicação? Ah, sim, eles usavam só mímicas. Nós usávamos mímicas, por exemplo, o sinal de copo. Não sabia, então fazia uma mímica para copo. Comida, estava com fome, apontava para o que queria comer. Então era como se fosse fazendo mímica o tempo todo. E como foi que vocês descobriram a Libras? Porque a Libras tem muito tempo. Deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta. Já existe a Libras há muitos anos, Geórgia? Desde 2002. 2002. E dois. Então é recente. Caramba, é muito recente. É muito recente. É nova, né? É uma língua nova no Brasil. E ela chegou ao seu conhecimento, você tinha quantos anos? Demorou muito para eu poder aprender. Ela, de fato, foi aprender Libras na UFRJ, na faculdade. Depois que ela entrou, que ela foi entender o que era a lei, como é que era Libras, como é que funcionava, foi percebendo as informações, regras, mas só depois mesmo da UFRJ. Da faculdade? Isso, depois da faculdade. Mas e a escola? Isso. Ela estudava numa escola em Bom Sucesso, ela não sabia nada, nada, nada. Ela entrou na escola com 9 anos de idade. E o irmão dela, mais ou menos 8 anos. E a professora também não sabia Libras. Então dava as coisas para ela copiar e ela só copiava. Mas ela fazia escrita, sabia escrever? Sabia ler e Sim, escrever. só copiava. Ah, tá. Tá? Era como se fosse um treino. Isso foi durante anos. Até ela completar 15 anos de idade e ela sem saber ler nem escrever direito. Uau. E a professora assim, não tentava estratégias diferentes, até conversou com o diretor, né, para ver se conseguia incluí-la com os ouvintes, mas só que a escola não aceitava, achava que não podia, achava que ela era diferente, que o ouvinte era diferente de surdos. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que às vezes algumas pessoas, por ignorância, elas acham que o surdo ele tem alguma outra deficiência mental. E no caso, não. Ela só é surda, mas o desenvolvimento mental dela é perfeito.
Então, ela está falando que muitas pessoas acham que o surdo é coitadinho, ai, coitado, que ele é diferente. Como se ele tivesse É como dificuldade se de- fosse uma pessoa quadrada que não soubesse de nada. Ele não pode evoluir, não pode crescer. Muitas pessoas pensam assim a respeito do surdo. E pensavam assim a respeito dela também, né? Fazia um bullying com ela. Sim, sim. Chamavam de mudinha, faziam várias brincadeiras, né? Muito, muito, muito. Sofreu muito bullying. Mas aí ela ficava com muita raiva, mas aí ela não brigava, não. Ela desprezava. Olha só, meu nome de verdade é Elilde, não é Mudinha. Meu nome não é Mudinha. Meu nome é Elilde. Na minha identidade está escrito aqui, ó, Elilde. Ela explicava para o ouvinte, mas o ouvinte ficava fazendo piadinha, rindo. Aconteceu muito também com o irmão dela. Ainda hoje, ela encontra pessoas assim? Não, isso já passou, graças a Deus. Isso foi quando eu era jovem. Até uns 17, 18 anos, quando eu comecei a estudar no colégio em Duque de Caxias, no Olga, estudando à noite, ela sofreu bullying também. Até uns 18 anos. Possivelmente isso tenha acontecido com os irmãos dela, com a própria mãe, enfim. Só com o irmão. Porque a mãe... Só aconteceu com ela e o irmão porque a mãe geralmente só dentro de casa. A mãe não costuma muito ir para a rua porque acha tudo muito perigoso. Então ela sempre quando sai, sai acompanhada. Nunca sai sozinha, sempre sai com alguém. Então é mais difícil acontecer o bullying. Nessa caminhada dela com a família para a igreja, a mãe tinha um entendimento do evangelho, acredito eu. Elas conversavam sobre isso, sobre o que acontecia na igreja. Havia alguma preocupação do pai, que era um pastor, em relação à conversão delas, ao entendimento da palavra, enfim. Então, o pai dela sempre pedia para ela batizar, mas ela sempre respondia que não, porque faltava comunicação, ela não conseguia entender, ela não conhecia nada sobre Jesus, então ela não entendia o porquê que ela tinha que se batizar. Então, assim, era o quê? Isso era uma regra? Então, para ela não fazia sentido. Então, ela sempre falava que ia esperar, e nesse esperar ela foi protelando. A Renata, Até o ano passado. a Renata, que esteve conosco aqui outro dia, ela disse que tinha dificuldades na comunicação com a Libras, né? Mas ela aprendeu a escrever. Então, ela aprendeu a ler e escrever o português, né? Então, ela lia a Bíblia. E com isso... Ela teve o entendimento. Teve o entendimento do Evangelho. Por isso, inclusive, se batizou. Mas não foi o caso dela. Ela não tinha essa capacidade de leitura da Bíblia. Difícil. Não, realmente, com a Renata foi diferente, mas ela não conseguia escrever, ela não conseguia ler. As informações não chegavam para ela não sabia nada, né? E lembrando, né, que até 15 anos de idade ela não sabia ler nem escrever. Ela só copiava. Mas a avó dela sempre foi muito preocupada com essa questão, né, da vida deles lá em Bom Sucesso, que era numa comunidade. A avó era ouvinte. Sim, minha avó era ouvinte. Então, minha avó sempre conversava comigo, mas sempre fazendo mímica também. E ela sempre explicava, cuidado, tem homens, né? Mostrava a figura de homens, falando que tinha muitos homens maus. Então, ela sempre se mostrou muito preocupada. Até que ela conseguiu tirar a família de Bom Sucesso e levar para Caxias.
Aí a avó dela não desistiu, procurou uma escola que fosse especializada, que tivesse alguém que soubesse lidar com os surdos, com o deficiente auditivo. E lá ela foi estudar e começou a perceber o que era ler. Ela começou a entender ali muito basicamente, né? Começou ali muito no raso, uma palavra, outra, foi vendo, até que ela foi incluída com o restante da turma e começou o processo realmente de ser alfabetizada. Amém. Glória a Deus. Foi um processo longo. Eu fico... Até a 8ª série foi um processo muito longo para mim. Eu fico imaginando essa questão da alfabetização, porque antes da alfabetização, e aí se tratando dela que tinha já uns 15 anos, como é difícil você não ficar preso numa bolha, né? Você acaba... Você não sabe direito o que está acontecendo com o mundo, você não sabe direito o que está acontecendo na igreja que você está indo, você não, meio que... Por causa... Porque se as pessoas não se comunicam com você, não tem como você saber o que está acontecendo, né? Porque até, sei lá, a televisão, você vai ver figuras, mas às vezes o contexto, a leitura, ler um livro, poder entender o que aquilo comunica e tal. Então, meio que você fica presa num mundo dentro de você, né? Sim, de verdade, exatamente isso. Eu me sentia presa. Mas depois, graças a Deus, minha mente abriu. Mas antes era assim, eu me sentia muito presa. Caramba. Isso gerou em você algum tipo de sentimento de angústia, de depressão, enfim, de tristeza, porque você vive isolado. Sim, ela se sentia presa, porque a falta de comunicação faz isso, né? Ela não conseguia bater papo, ela se sentia sempre muito sufocada, angustiada. Faltava conhecimento. Ela queria falar, mas como? Ela queria conversar. Parecia que ela não podia fazer nada, que não podia fazer as coisas. Parecia que ela não tinha vida. Ela olhava para o espelho e ficava se perguntando, como assim? Por que as pessoas falam? O que falam? E ela se sentia muito diferente. E ficava... Porque assim, eu vejo... É como se ela fosse uma pessoa que tinha muito a dizer, mas não conseguia. E porque ninguém entendia e porque também ela não entendia as outras pessoas. Então, é uma pessoa que tem muito a dizer, mas não pode falar nada. É um mundo à parte. É. Se não houver comunicação, é um mundo totalmente à parte do processo da vida, enfim. E aí a alfabetização meio que é o primeiro start para libertar isso, né? Porque com a alfabetização a pessoa agora consegue ler e, sabendo ler, caramba, agora o mundo se torna de outro jeito. Agora você consegue entender tudo o que está acontecendo à volta, né? Porque você... Beleza, eu não consigo te ouvir, mas se você escrever, eu vou conseguir entender. Ou eu consigo ler livros, eu consigo ter acesso à história. Eu sei agora de onde eu vim, quem são, né? Qual é a história do meu país, qual é a história de outros países, de outras pessoas. Cara, como a alfabetização é importante nesse sentido. Porque a gente que fala, ouve normalmente, se a gente por algum motivo não se alfabetiza, a gente continua entendendo as pessoas. Exatamente. E a gente sabe de onde a gente veio, qual é o nome do nosso país, quem foram os antigos presidentes. Informações básicas. Informações básicas. Mas a pessoa que é surda e muda, ela literalmente está vivendo numa bolha dentro dela. Ela não consegue sair dali. Cara, que difícil. É muito difícil. Agora, você imagina... Dá licença, só Isso. fazendo uma correção. Não é surdo mudo, é surdo. Surdo. Explica. Perfeito. Perfeito. Explica. Perfeito. Hoje não se fala mais que a pessoa é surda. Por quê? Surda e muda. Por quê? Porque a pessoa surda tem uma identidade. Perfeito. Antigamente que se falava, né, que a pessoa é surda e muda. Mas só que isso não se fala mais.
Nós temos uma identidade, nós somos uma pessoa, nós temos uma vida Tem uma voz, né? e temos uma voz. Só que é diferente a forma de se Claro. comunicar. Exato. E é um processo, é um passo por vez que as coisas vão acontecendo. Eu acho que era até disso que eu estava falando, de uma pessoa que tem muito a dizer, mas que não conseguia, né? Sim, porque não tem como se comunicar. Então, ela tem uma voz, ela tem uma fala, Uma tem identidade. uma identidade. E a alfabetização ajuda a libertar esse primeiro start, né? Dar esse pontapé inicial, né? Agora, veja como é que é importante, dentro do nosso meio evangélico, nós que temos como missão compartilhar Jesus com as pessoas, sem a comunicação adequada, nós jamais alcançaremos esse grupo de pessoas. Segundo nós pesquisamos na última vez que conversamos sobre esse assunto, são mais de 9 milhões de pessoas no Brasil Surdas. que são surdas, que não conseguem comunicar-se, entender aquilo que está acontecendo ao seu redor, porque não há um meio. Como nós descobrimos aqui agora, que a linguagem de sinais, né, Brasil, ela é novinha, começou em 2002. Não É é? até uma pergunta que eu tinha. E aí eu acho que esqueci seu nome. Então, deixa eu só concluir aqui Tá. meu pensamento. Então, é muito importante que nós, evangélicos, que temos como objetivo, como missão, levar Jesus às pessoas, criarmos espaços, meios, dentro das nossas igrejas, nos cultos, para que essas pessoas, que são mais de 9 milhões no Brasil todo, possam ter acesso. Senão a gente está, vamos dizer assim, condenando essas pessoas a uma ignorância de Deus, né, uma ignorância da salvação, da felicidade, da vida eterna em Cristo Jesus. Então, é muita gente, né? Não são meia dúzia, são muitas pessoas. Milhões e milhões. Então, esse podcast também tem como objetivo trazer essa preocupação, essa realidade, né, dessa quantidade enorme de pessoas que precisam ouvir, precisam ser ouvidas, porque, como já foi dito aqui, elas são pessoas, têm identidade, têm uma voz, elas precisam ser orientadas e não existe outro meio de se orientar uma pessoa senão através da comunicação. E no caso aqui, a Libras, que é o melhor meio de comunicar-se hoje com o surdo, é através da Libras, ou se ele souber ler, né? Fazer a leitura da Bíblia, conforme a Renata naquele programa anterior. Esqueci seu nome. Georgia. Georgia. Minha dúvida é que eu já vi pessoas falando em linguagem de sinal desde que eu sou bem criança. Ou seja, já tem muito tempo que surdos usam a linguagem de sinal. Mas pelo que o que a gente viu também é que a Libra só existe a partir de 2002. 2. Antes era uma língua... Como é que eu posso dizer? Não tinha lei. Não né? tinha Não tinha uma nada que regulamentação. uma regulamentação. É isso. Então era uma língua... Explica para mim como é que era antes. Porque se não tinha uma regulamentação, como é que funcionava essa escola de uma língua que não tinha realmente um curso, né, específico? Como é que era isso antes? Fiquei curioso. O que acontece? As pessoas fazem muita confusão, né, com as duas expressões, que é a língua e a linguagem. Ok. Por quê? A linguagem, como o surdo usa muito o corpo, Perfeito. né, porque a estrutura do português é diferente da estrutura da Libras. O português é uma língua oral, né? Oral auditiva. Sim. E a Libras é uma língua visoespacial. Ok. Então, tem essa diferença, até na estrutura mesmo gramatical. Uhum. E quando as pessoas falam assim, é uma língua de sinais, Uhum. né? É língua.
porque é oficial, porque ela tem regras igual no português, igual no inglês Qualquer outra língua. e qualquer teria. outra língua. É oficial. Antes falava-se o quê? Linguagem. Por quê? Falava linguagem porque usa-se muito o corpo. Porque a linguagem é o seu corpo se comunicando. Perfeito. Né? Ok. Se eu fizer, Isso existe. Ok. eu tô com sono, né? Quero dormir. Perfeito. Então é a linguagem. É uma comunicação direta, né, para uma mensagem rápida. Perfeito. Então, por isso que tem essa confusão. E a importância de ter oficializado a Libras em lei mesmo, né? Ter regulamentado. Porque a partir daí criou toda uma regulamentação, tanto para faculdade, para trabalho, para comunicação mesmo. É tanto que hoje, né, no Brasil, são 2 línguas que temos, Sim. que é o português E a Libra. e a Libras. São 2 línguas oficiais, né? E antes falava mais com mímica, se usava também, né, a Libras, mas oficial mesmo, com esse nome, com o nome como- de Libras, foi a partir de 2002. É como se antes fosse uma espécie de um dialeto É. que deu origem à Mais Libra. ou menos isso, mais ou menos. Porque muita coisa deve ter sido criada. Né? Pensa num sinal. Ele está perguntando antes como que a comunicação acontecia, né? Já tinha um grupo de surdos Sim. que já estudavam, né? E já estavam batalhando, Lutando por isso. lutando para poder oficializar, entendeu? E tinha um grupo também de ouvintes que Abraçaram a causa. que junto com os surdos tentaram de tudo, porque tem todo um processo governamental, MEC, para poder oficializar a língua, né? Sim, sim. E aí até que aconteceu. Eu fico feliz porque em 1999, quando nós fomos pastorear a igreja de Caxias pela primeira vez, já havia lá um grupo de irmãos, em 99, que já fazia essa tradução na linguagem, não língua, né, mas na linguagem corporal, traduzindo mensagens ali para um grupo de pessoas que tinham essa dificuldade, que eram surdos. E eu pude ajudar incentivando, criando espaço dentro da igreja, convidando professores para vir dar aulas, para que mais pessoas, membros da igreja, pudessem participar, se preparando para aprenderem e compartilhar Jesus com essas pessoas. Eu me lembro que nós chegamos a fazer 2 cultos, 2 reuniões, com mais de 200 pessoas, onde o pregador era surdo, era um pastor. Não sei se a Georgia já estava lá nessa época. Estava lá sim, mas não sei se estava envolvida no projeto. Você começou a partir de 2002, não é? Então, tinha um grupo muito bom lá, desde de 99, e desde antes, inclusive, que já desenvolveram esse ministério, e eu pude participar. Eu me sinto bem feliz e alegre de ter participado, incentivando e criando espaço, abrindo espaço na programação da igreja para que cultos acontecessem. Houve 2, como eu falei há pouco, com mais de 200 pessoas em cada um deles. Foi muito gostoso. Eu fico muito feliz em ter participado daquele momento tão bonito. Amém? Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Georgia. Georgia, você já casada há vários anos com o Kleber com K. E o Kleber não é surdo, você não tem filhos surdos, até onde eu sei não tem ninguém na sua família que é surdo. Por que você se envolveu com esse ministério? O que tocou em você, que fez com que você não apenas se envolvesse, mas se dedicasse a esse ministério? Bem, a história é um pouco longa, eu vou resumir. Eu trabalhava perto do INES e eu sempre via no ônibus uma mãe, o Instituto Nacional de Surdos, em Laranjeiras. Certo. E eu sempre via no ônibus uma mãe com um menininho surdo. E eu ficava encantada olhando aquilo ali, ficava, meu Deus,
E ficava com aquele pensamento, aquela dúvida, como que você conversa, como? E o garotinho era uma espoleta agitado. Isso lá nos idos de Isso, 2000. eu tinha 15 anos, pastor. Então, é antigo. 90 e pouco. Eu tinha 15, foi logo ali. Eu tinha 15 anos. 90 alguma coisa. Foi logo ali. Eu tinha 15 anos. Jovem, né? Aí eu descobri, eu encontrei aqui na Tijuca um lugar que era FENES, que ensinava Libras. Eu fui e aprendi o básico. Mas lá naquela época, as pessoas ficavam me perguntando assim, por que aprender isso? Vai usar isso aonde? Por quê? Ah, para de palhaçada, vai ser boba, vai fazer outra coisa. E durante um tempo, um período, eu parei, né? Eu fui trabalhar, fui fazer cursos diferentes. Aí depois eu voltei e quando eu entrei na Maranata, eu vi que tinha um ministério. Aí aquilo, de novo, o coração, sabe, reacendeu aquela chama. Chamado mesmo. Aí eu comecei a sentar perto. Aí depois eu falei, posso participar? Aí a líder na época falou, pode, vem. Aí eu comecei a aprender e ali é um processo. Como a Eliude falou, é um passo de cada vez, né? E até hoje estou aqui. Voltando para Eliude, você contou para a gente as sérias dificuldades que você teve até os 15 anos, mas você falou também que ingressou em uma faculdade, hoje você é formada pela UFRJ, é uma pessoa capacitada dentro desse idioma, vamos dizer assim, da Libras, né? Como foi que isso despertou no seu coração você entrar numa faculdade e se formar dentro dessa linguagem? Como é que foi que isso aconteceu? O que despertou em você? Porque você poderia seguir o caminho de muitas outras pessoas. Não dar importância a viver a sua vida, mas você não. Você parece que isso ficou incomodada com isso. As dificuldades que você teve até os 15 anos, você não sabia ler, né? Como você mesmo falou. O que despertou? O que levou você para dentro de uma faculdade? Até o 3º ano, né, do ensino médio, foi muito difícil, porque não tinha intérprete. Só no último ano, já acabando, é que apareceu um intérprete. E, assim, ela não tinha desejo por faculdade. Assim, mas ela lembra que uma amiga surda, né? Ela viu essa amiga e essa amiga conversou com ela. Vai lá, faz faculdade. São 2 provas. Faz no INES ou faz na UFRJ. Então, você vai lá, faz essas provas. Aí a resposta primeiro, né, do INES, ela ficou agoniada, ficou esperando também da UFRJ, ficou naquela ansiedade pela resposta das 2. Aí eu quero tanto estudar, isso depois que a amiga falou com ela. Mas como é que eu vou fazer? Fazer prova de novo? Aí ela foi, a primeira vez que ela fez, ela ficou reprovada e tentou de novo. Aí nesse momento, ela lembrou de Deus. Ela, Senhor, me ajuda, por favor. E o pai dela sempre falava com ela, tenta de novo, você vai conseguir, vai. E ela acreditou. Mas aí, na época da faculdade, ela começou a namorar e tudo, ela ficou grávida. Na UFRJ. O INES, realmente, ela não foi. Ela foi cursar na UFRJ. Ela foi, fez a prova.
muita coisa. Então, assim, ela acredita que realmente foi um milagre, porque ela foi escrevendo, tinha que escrever 15 linhas, né? Parece um absurdo para mim que aprendeu depois. Aí quando ela foi fazer a prova, ela perguntou à moça: Moça, eu posso virar a prova para escrever só mais um pouquinho? Aí a moça que estava na hora falou que sim, que ela podia. E assim eu fiz. Eu escrevi, marquei todo o cartão, fiz a prova. E naquele momento ela ficou calma. Então, assim, ela acredita mesmo que ela passou porque, assim, foi um dos milagres que Jesus fez na vida dela também. Porque, assim, português para o surdo, as palavras são difíceis. E, assim, nós sabemos que as palavras precisam combinar. Aí, quando ela recebeu a resposta do FRJ, mandando ela esperar e tudo, né? Aí o tempo foi passando. Mais ou menos alguns meses depois. E ela só esperando. E, ué, tudo bem, ok. E assim, o grupo de pessoas, né? O grupo lá na UFRJ, quando você ingressou. E tinha sempre aquele grupo que sempre falava: você não vai conseguir. Ai, a UFRJ tem muito problema. E depois que a filha nasceu, mais ou menos ela ficou assim. A filha nasceu em julho. Aí a questão da identidade, de abrir, vamos lá, vamos fazer. E na terceira, isso fazendo as provas, e ela olhando o Facebook, conhecendo, e muito nervosa, porque antigamente o que acontecia? Eu era viciada em jogos. Eu e meu irmão ficávamos jogando, mas aí eu tive que parar para poder estudar. Tive que parar os jogos para estudar, né? Sim. E assim, ela ficava no Facebook, aí falou assim: pô, o Facebook também não vai dar em nada. Agora não, agora acabou, tá, pastor? Que jogo que ela jogava? Qual? Qualquer jogo. Era curiosa, ela e o irmão. Videogame mesmo? É. Videogame, né? Computador. Entendi. Ela gostava. E gostava também muito de ficar no celular, conversando com os amigos. O pastor perguntou o quê? Qual? Em que momento você sentiu que podia, faculdade, ter uma profissão, se formar, ser profissional? O que aconteceu dentro do seu coração? O que aconteceu? Explica. Foi um milagre, pastor. Foi um milagre. Quando ela começou no primeiro, segundo, terceiro, ela ficou muito agoniada, muito preocupada também. Porque, assim, a faculdade, por mais que seja letras livres, é muito difícil. Então, assim, nesse momento, ela pedia muito a Deus para poder ajudar. Porque ela tinha esse desejo, depois que encontrou essa amiga, de fazer a faculdade de letras livres. Tá. Antes de encontrar a amiga surda, faculdade, não. Não. Era diferente, ela não sentia. Antes, não tinha nada. Mas aí, depois que ela encontrou, e lá na faculdade também, muitos surdos também que ela encontrou. E assim, é uma troca, né? São coisas novas, experiências novas. Foi muito bom para ela. Qual o nome da amiga que você encontrou surda? Faz a prova.
Bárbara. Surda também. E ela trabalha no INES, a Bárbara. Ela é formada em pedagogia. É a melhor amiga durante anos. E essa amiga sempre incentivou. Vai, você consegue. E ela sempre preocupada, se achando, né, incapaz. E a Bárbara sempre falava, olha para mim, eu sou surda também, eu já estudei, por que você não pode? É o exemplo, né? E ali ela foi pensando, primeiro assim, sentindo medo, e assim, com muitas distrações, mas com a ajuda dessa amiga ela conseguiu. No caso da faculdade foi a Bárbara. É. E no caso do evangelho? É. Porque você se afastou do evangelho. Você, a partir dos 15, 16 anos, você meio que se afastou da igreja. E ficou um período afastado, fora da igreja. E, enfim, a vida continuou, não é? O que aconteceu que você se sentiu tocada, que você voltou para a igreja? O que houve? Quais foram os caminhos que Deus usou, pessoas, para trazer você para o evangelho, mas não daquela forma que você estava acostumado, né? Onde você não tinha nenhuma participação, você ignorava tudo que acontecia na igreja, mas agora de uma outra maneira, que envolve o seu coração, com entendimento. De verdade, eu me desviei pelo motivo de que eu não via problema, eu não sentia que aquilo ali era para mim. Então, realmente, eu não fiquei, eu não entendia, eu não queria aquela palavra, não tinha informação. Então, não me sentia desejosa de entender. E as pessoas sempre falando de um caminho reto, um caminho reto. Para com isso. Não, isso não é para mim, não. Isso não é minha vida, não. Então, assim, ela gostava de se sentir confortável dentro de casa, jogando com o irmão. E ela, durante muitos anos, ela ficou afastada. Ela sentia uma coisa estranha. Parecia que Deus a chamava. Mas eu sempre estava desprezando. Eu sentia o chamado de Deus. Eu sentia que Deus me queria, mas, sabe, é como se Deus estivesse me chamando. Mas, assim, eu não tinha problema com a minha vida estava legal, não tinha nada disso, eu já estava bem, não tinha dificuldade no trabalho, não tinha dificuldade. Estava estudando, fazendo a minha faculdade, faltava pouco para eu poder me formar. Mas, assim, eu sentia, sabe, que tinha alguma coisa me impedindo. Mas, olha só, eu não pegava a Bíblia para ler, não, tá? Eu esqueci da Bíblia nesse período, esqueci. Aí, depois de formada, ela começou a procurar trabalho. Aí, a Geórgia... Você já conhecia? Já. Tá perguntando. Sim, eu já conheci a Geórgia há muito tempo, sim. A primeira vez que eu encontrei a Geórgia foi na Maranata, eu não me lembro, mas eu já conhecia a Geórgia. E assim, a Geórgia sempre que me encontrava, falava oi, me abraçava forte e sempre me perguntava, poxa, o que aconteceu? Eu nunca mais te vi, você sumiu. E sempre me perguntava, e sempre me chamava para o culto. E eu, né, naquela, tá. Aí eu só perguntava assim, que horas? Só para ser educada. Só para ser educada. Aí eu perguntava, que horas que é o culto mesmo? E a Geórgia sempre explicando para mim, com educação, sempre chamando, vamos lá, Eliud. E isso o tempo foi passando. Até que eu marquei. E assim ela começou... Aí foi uma vez na Maranata, começou a ir no culto, né? E ela começou a frequentar.
Mas, assim, sempre muito difícil para ela ir para a igreja. Parecia que sempre tinha alguma coisa afastando, impedindo. Mas depois de anos, ela conseguiu realmente voltar para Cristo. Sentiu? Caramba. Ela sentiu o toque de Jesus. E realmente... Ela está falando que é por isso que ela gosta de Jonas. Que ela se sente Jonas de verdade. Se parece muito com ela. Que Porque ela está ela fugia? falando. Fugia, né? Porque você, igual, parecia o Jonas. Porque ela não obedecia a Deus. Porque ela não sentia o queria chamado. compromisso. Deus chamava e ela ia para debaixo, se escondia. Igualzinho a minha vida. Por isso que eu amo Jonas. Eu lembro dele e lembro de mim. Você tá indo, pastor? É. Verdade. Clara, né? E esse envolvimento com essa chegada na igreja, já encontrando lá outros surdos, né? E tudo isso favoreceu para que você tivesse esse encontro com Deus e o envolvimento nesse ministério de surdos na igreja. E o batismo, como que você decidiu batizar-se? Durante anos, né, ela não foi casada, ela morou com uma pessoa e ela tem uma filha. Então, ela sempre pedia e desejava, né? O pai dela sempre falava com ela para se batizar. O pai dela sempre teve esse desejo por ela de batizar, mas ela sempre falava: não, pai, não quero, isso não é para mim. Não quero, não adianta, isso não é compromisso para mim. Mas aí, depois, eles terminaram... se separaram. Aí terminaram se separando. Por isso que ela é solteira agora. Isso aí. Aí ela começou a ir para Maranata e começou a sentir esse desejo de se batizar. Aí ela orava e pedindo a Deus: Senhor, faz algo em mim. Eu tenho esse desejo. E ela sempre orava dessa forma. Né? O casamento dela já tinha acabado. E, assim, mesmo com o casamento tendo terminado, ela se sentiu bem, assim, em paz. Ela se sentiu diferente. E parecia que era assim, que ela estava realmente entendendo o que Deus estava mostrando para ela. E assim que ela começou a entender o processo com Deus, né? E ela sentiu o desejo de se batizar e ela sentiu que o Espírito Santo estava falando com ela e fala com ela. E ela vê a mudança. E ela não fica sentada na igreja, não, porque precisa agir, não pode ficar sentada. Porque o grande problema é ficar sentada e ficar se impedindo de fazer as coisas. Eu senti o Espírito Santo na hora que eu fui batizada. E eu sei que é um processo, eu preciso aprender mais. E a Maranata tem ajudando. É muito bom a Maranata na minha vida. Glória a Deus. Foi o diferencial na sua vida. Foi muito, muito bom encontrar a Você se Maranata. batizou tem, o quê? 2 anos e meio? Tem mais ou menos quantos meses de batismo você? Foi ano passado? Ano passado. Que se batizou? 2023. 2024, né? 24. Não. 20. Em maio. Maio? Maio. Maio 11, agora, 11 de maio. 11 de maio tá desse ano. Batizou-se agora, recém-batizada. Amém. Que E lindo. assim, ela está se sentindo muito feliz, ela sai para evangelizar,
para falar de Jesus para outros surdos. Ela faz as coisas dentro da igreja, né? E a Libras Você foi... faz teatro na... Quê? Ah, sim. Participa dos cultos. O pastor está perguntando o quê? E a Libras foi importantíssimo nesse seu retorno, nessa sua volta para o Evangelho, E o envolvimento. nesse seu envolvimento Sim. com a igreja. Sim, a Libras foi importante. E também uma coisa importante que aconteceu é que eu estava sem trabalho e numa dessas vezes que a Georgia me ligou, ela falou, Eliude, você quer dar aula? Aí eu falei assim, estou precisando. Eu falei, então vamos dar Como aula me na ligou? igreja. Me explica aí. É verdade. É, em vídeo. Ô, pastor. Como me ligou? Tem que ser chamada de vídeo, né? Chamada, graças a Deus. A Temos gente fala chamada de assim, vídeo. É bom que tem o WhatsApp, É. né? E ela ficou impactada. Eu falei, vem me ajudar a dar aula, vamos lá. Tem pessoas querendo aprender. Aí ela aceitou Caramba, que legal. e foi né, a estratégia. E tem uma Né? classe de EBD onde vocês são professores, é isso? Sim, sim. E ele está perguntando da EBD em Libras. Tem? Explica. É bom? Muito bom e muito importante para o surdo aprender. Às vezes o surdo não conhece, né? A Bíblia está ali, mas não conhece. Então, quando aquilo ali é desvendado, é como se abrisse a nossa mente, Que bênção. entendeu? E é muito é importante. muito mais do que você fazer uma tradução do culto. É. Você está levando o surdo a um relacionamento de intimidade com a Bíblia, com o próprio Deus, através do ensino da palavra, não? Sim, é verdade. Exatamente. Isso é muito importante. Só fazendo um adendo. Porque as pessoas, né, ouvintes, pensam que todos os surdos sabem Libras. Não é mentira, tá? Tem um grupo de surdos que sabe Libras e é oralizado, igual a Renata. Tem um outro grupo que só gosta da Libras. Tem um outro grupo diferente que não gosta de Libras. É mesmo? Sim, que é só oralizado. E tem um outro grupo que não sabe nem Libras, não sabe nem português, entendeu? Geralmente é mais por mímica mesmo. Então, assim, na nossa igreja, na Igreja Maranata hoje, nós temos 3 pessoas que não sabem o português e pouquíssimo Libras. Então, ensinar realmente é um desafio. É um desafio. Mas o surdo, eles usam muito a imaginação. Como eu falei, a estrutura gramatical é diferente. Então, eles são visuais e espaciais. Então, eles aprendem melhor por figuras, por imagens. Sim. Então, todas as aulas da EBD, vou até mandar para o senhor, pastor, todas as aulas da EBD, todas, tem muita imagem. Muito visual. Muito visual. Fotos, desenhos, muito, vídeos. muito. Entendeu? Ajuda na comunicação, é muito bom. Ajuda na comunicação. Então, assim, você está ali explicando em Libras, mas na tela tem a imagem. Tem a imagem. A ilustração. Né? Exato. Porque aí eles fazem essa... Isso. Eles conseguem linkar, conectar o que está sendo feito em Libras com o que está sendo mostrado para eles na tela. E tudo combinando com a palavra. Versículo, entendeu? Mostrando o porquê, como que aconteceu. Porque um exemplo simples. Eunuco. Sim. Né? Para poder explicar... O que é um eunuco?
nuco, para poder explicar. Então, a gente explica... Como que você explica um eunuco? E mostra, Na linguagem. que é o pênis cortado, Certo. entendeu? E que não pode filho ter. Sim. Não Entendeu? pode ter filho. Não pode. Você explica que é Porque um escravo. Isso, que era um escravo, que cuidava Foi das castrado. mulheres, né? Do castrado e palácio. tudo mais. Isso. Aí explica, faz o sinal, mostra a palavra. Por quê? A palavra eunuco é estranha. Ela Entendeu? sozinha, Entendeu? para quem não conhece a palavra, Então, não quer dizer nada. Mas ela está dentro da Bíblia. Sim, sim. Então precisa explicar. Sim. E precisa detalhar. Qual é o outro exemplo, Entendeu? fora o eunuco? Por exemplo, Arca da Aliança. Né? É. Aí você vai ter que fazer o sinal da Arca da Aliança, né? E explicar o contexto dela. O que é isso aqui? São os anjos. Então, depois de explicar, a gente mostra na tela. Por isso a necessidade Mostra. das gravuras. Por isso a necessidade, porque eles são visuais, entendeu? O anjo Gabriel, né, apareceu primeiro para quem? Para Isabel. Aí tem os sinais. Então, todos esses nomes precisamos pesquisar antes para depois na EBD ensinar. Entendi. Entendeu? Isabel é o I com a grávida. Então, isso aqui é Isabel. Aí, depois, o anjo Gabriel surgiu para quem? Maria. Jesus. Então, tudo isso tem um contexto. E para ensinar esse contexto, antes é necessário preparar essa aula, mas procurar as imagens para poder combinar com o contexto. Assim como uma língua, como outra língua, então a Libra ela surge palavras novas, porque, por exemplo, você falou de Isabel grávida, você falou que é o dedinho, Isso, é o I. é o I E aqui e é a gravidez. e a gravidez. Você junta esses dois movimentos já diz É o que nome que é Isabel. Isso. Só que quando você vai falar de uma outra Isabel, que não é a Isabel da Bíblia, A grávida. como é que se fala a Isabel? Então, acho que esse Isabel bíblico foi criado exclusivamente para Isabel da Bíblia? É isso? Sim. Perfeito. Sim. Entendi. Então, por exemplo, Por que o teu sinal é esse? Explica. Uhum. Tá vendo? Eles pegam características da pessoa. da Agora eu tô pegando. pessoa. Eu tô entendendo agora. Entendeu? Por exemplo, então, ela ela, me quando chama- faz assim... Ela ela- não me conhece por Ari. Não. Ela já me conhece pelo... Pelo nariz. Sim, é o pastor Ari, pastor Davi, porque isso aqui é meia. Meia. É Então, meia. pastor Meia. 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 É, o É tipo pastor um Davi. apelido, um nickname, né? Isso, entendeu? Exatamente. Então são características. São No caso dela, são como ela é características. conhecida? O furinho, O furinho. isso, aponta pro furinho e faz o E de Eliud. Entendeu? Muito bom. Entendi. Muito bom. Então, Caramba, que demais. e sempre, né, na comunidade, né, surda, no grupo, sempre é o surdo que escolhe um sinal para o ouvinte. Entendi. Eu não posso olhar para você e dar um sinal para você. Eu não Entendi. posso. Ele que escolhe. É sempre um surdo que vai escolher um sinal. Agora a pergunta de Entendeu? $1 milhão. Como é que ela veria o Max, por exemplo? Como é que ela identifica o Max? O nosso Max O ali? Max ali, cadê? Ó, Como é que é o nome do Max? Como é que ela identifica o Max? Max é o nome. Olhando para ele. Qual... Qual o apelido que você daria, né? É o nome. Isso aqui, ó. Cavanhaque. É cavanhaque. Ó, M. Aham. E ela já pegou o M, ó, e já E colocou já uma fez. característica. Entendi. Mas Entendeu? é possível que um outro surdo veja uma outra característica e o chame por essa outra característica? Que isso é uma percepção pessoal. Não, Não. não. Não? É uma identidade. Sim, mas- Pertence e é visual. Tá, mas nem então, todos vão ver da mesma forma. para a comunidade surda, É, o sinal substitui o nome, Sim. entendeu? entendi. Então, ela é Eliud aqui no Brasil,
ou em qualquer outro lugar de qualquer Ela vai outro ser- país. Vai ser sempre Eliud. O meia vai ser meia em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque é a comunidade. Entendi. Entendeu? Ela está dando um exemplo. Olha lá. Ó, por exemplo. Uma pessoa com cabelo grande. Com cabelo grande e tinha esse sinal. No futuro, a pessoa resolveu mudar, cortou o cabelo, aí vai mudar o sinal? Não. Isso aí é uma marca dela. Então, o sinal vai continuar, mesmo com cabelo curto. Entendeu? No meu caso, mesmo que eu opere o nariz, eu vou continuar Sim. sendo nariz? Ele está perguntando. Não, pelo amor de Deus, pô. Sempre. Vai ser sempre o pastor narigudo. Mas eu pretendo operar. Ele Eu vou Já cortar. era. sonha. Aqui, infelizmente. Vai ser. O senhor será o pastor Ari sempre. Entendi. Não muda, Tá entendeu? certo. E o Não seu? Como é que ela muda. viu você? Como é o seu? O meu é esse singelo sinal aqui. Esse pequenininho. Aí é o G aqui. Entendeu? É Ah, o mas G. isso você pode tirar. O meu nariz Posso. não, mas você pode tirar. Posso tirar e vou continuar. É bom te sempre, chamando. porque é né? uma marca. Boa. Entendeu? É a identidade dela. É a minha identidade. É. No momento, ela está explicando que se no momento No que te momento. der o sinal É. e não gostar, você pode falar, não gostei, eu Não quero quero que outro me chame sinal. assim, então eu não Isso. quero que me chame assim. Eu não quero que me chame assim. Eu vou pensar nesse caso. No meu caso. Vai pensar. Não tem jeito, né? Não tem jeito, ela tá falando, ó, Agora todo já mundo era. já te conhece assim, pastor. Já era. Aí já era. Você vai ter ele teria que ir para o púlpito numa pregação e se direcionar ao grupo de surdos e falar, gente, a partir de hoje eu não me chamo mais a nariz. Aí ele vai ter que falar outra. Aí pode ser, né? Vai ter que chorar. E Jesus? Como identificam Jesus? Faz o sinal, Jesus. Agora, por quê? Aqui é o sinal da mão. Por quê, pastor? Isso Tá aí te tá. perguntando, por quê? Cruz. É A a dos cruz, cravos. os cravos. Isso. Jesus. Legal, né, cara? Que bom, né? Entendeu? É. E essa é uma marca dele mesmo. É, essa Ninguém aí- tem igual. É igual o Jonas. Lá volta ela pro Jonas. Ó. Por que Jonas? Ela gosta. Ela quer falar do Jonas. Posso falar um pouquinho? Por que Jonas? Porque estava dentro do peixe. E ele ficou 3 dias orando ali dentro, na barriga. Se arrependendo. Aí depois, o grande peixe vomitou. Por isso. Então, tudo... Não é tudo, mas... Tudo não. Mas diferentes sinais, o contexto está combinando. Né? Por exemplo, Jonas, 3 dias. Então, o 3 saiu da boca do peixe. Então, tem toda essa dinâmica mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, talvez até gerar uma reflexão, porque as escolas no Brasil, eu não sei se hoje, talvez a maioria delas não tenham intérpretes disponíveis para crianças, adolescentes que estão aprendendo Libra já, porque já existe Libra desde 2002, então eles já estão aprendendo. Né? Talvez muitos adolescentes, até crianças, já até saibam Libras de forma fluente. Mas as escolas não têm intérprete. E aí, ou quando tem, são poucas escolas e não vai conseguir atender todos esses surdos que precisam do intérprete. E como a igreja se torna um espaço. campo de informação, de socialização, de abrigo, de novidade, Relacionamento. de relacionamento para esse grupo de pessoas que, na maior parte das vezes, estão sem comunicação, né? E, cara, que importante. E ter o EBD, ter uma professora surda, né, cara? Uma professora que vai ensinar, vai socializar esses adolescentes. É muito importante. Olha que legal, cara. Deixa eu só fazer uma outra correção. Vai lá.
Ainda não é professora. Beleza. Ainda. Mas tá chegando lá. Mas tá. Tá em treinamento. Ela e a Renata têm um tino mesmo para ensinar. Elas chamam a atenção, brigam com os surdos. É sério mesmo. Brigam, aconselham. Vambora. Ai, hoje eu não posso. Preguiçoso. Vambora. Tá chovendo. De açúcar. Então, assim, a Renata e a Elilde, assim, Dentro desse pensamento. é o diferencial no ministério. Dentro desse pensamento Tá que ensinando. o Lucas levantou há pouco, sobre a importância da igreja, do contexto nacional, mundial, né? De relacionamento, de comunicação, de crescimento, de envolvimento, de descobrimento da salvação em Cristo Jesus, a Libras tem pouco mais de 20 anos no Brasil. Pouco mais. E nós sabemos que qualquer coisa, ainda mais um idioma, uma linguagem, ele tem um tempo para que todo mundo tenha consciência, para que o próprio governo, enfim, que haja meios de fazer com que essa comunicação se expanda e envolva todo o Brasil, no caso. E aí vem a igreja. Você acha válido? Existem algumas igrejas hoje, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, que junto com o pregador, ao lado, uma diferença de 1 metro um do outro, o pregador está pregando e a 1 metro dele tem alguém Interpretando fazendo a interpretação. simultâneo. E não necessariamente o intérprete fica dentro de um quarto, Numa outra sala. Enfim, ele fica ali do lado, até porque destinar uma câmera, um espaço, com um chroma key, tudo, isso tudo demanda condição financeira, Sim, estrutura. estrutura. Sim. Você acha válido colocar esse indivíduo ali do seu lado, a 1 metro de distância, de forma que quem está em casa, no YouTube, possa ver o pregador e entender simultaneamente o que ele está falando na mesma câmera, com a mesma... Enquanto a gente não tem a Enquanto estrutura. você não tem a estrutura, você como surda, você acha que é válido? Sim, importantíssimo na televisão ter. E além do mais, é obrigatório, tá, gente? É lei. Já é lei? Porque precisa do intérprete estar ali junto. Quando não tem, só tem ali a fala, vai entender o quê? Ou então só a legenda é muito ruim. E é melhor mesmo que tenha o intérprete. É muito importante. Sempre, sempre ter. Ok. Eu tenho uma pergunta que veio do Max. E quando ele me mandou essa pergunta, eu também fiquei me perguntando isso. Mas eu acho que essa pergunta é mais para intérprete, né, Max? Isso. Então, a pergunta do Max é por que a intérprete, quando faz a tradução, vamos dizer assim, né, interpreta, você também fala com a boca, eu consigo ver você falando o português até com a boca. Explica pra gente. É isso, né, Max? É isso. Perfeito. O que acontece? Tem intérprete que interpreta e fala, Sim. né? E tem momentos que eu interpreto e fico calada. Tem. É verdade. Entendeu? É porque, como aqui, né, é um programa, eu estou falando para ela poder ter uma visualização e entender também melhor e vocês também entenderem o que eu estou falando para ela. Perfeito. Entendeu? Para não ficar nada... É como se você tivesse... Você está falando, Tô falando com sinais. com sinais. E com a boca você está fazendo a legenda. É mais ou menos isso. Se você estivesse só fazendo a tradução... Vocês dois ficariam assim... A gente está lendo a legenda que ela está falando. Será, né? Porque imagina, ela vai embora na conversa. Vou aqui, e a gente vai boiar. Entendeu? Vamos viver o que ela vive, né? Então não precisa, não precisa. Necessariamente não precisa. Então você na verdade, você está botando a tecla SAP. Vamos dizer que sim. Para que a gente não fique alheio à situação. Perfeito. Querida, deixe-me fazer uma pergunta e nós vamos começar a fechar o nosso programa.
Como é que você vê o amor de Deus, a paciência de Deus para com você? E como você percebe a ação de Deus na sua vida, trazendo você de volta para o Evangelho? Como foi que você percebeu? Porque a gente acaba vendo depois que Deus agiu aqui, Deus agiu ali, Deus usou fulano, ciclano, para nos encaminhar, para nos trazer de volta para o Evangelho. Como você vê isso? Então, de verdade, eu percebi e senti que assim, uma coisa perfeita. Ela começou a olhar para dentro dela e começou a perceber os pecados. As coisas que ela achava legal, que ela sabe hoje que eram sujas, que ela estava sujando as mãos dela com esse pecado. Quando ela olha para o pai dela, durante anos e anos e anos como pastor, ali aguerrido, pregando em outras igrejas, hoje ela fica admirada, parece que os olhos dela se abriram. Porque assim, ele sozinho, que luta, imagina. Então hoje ela sente. Parece que Jesus, assim, parece que Jesus perguntou para ela: quem é você? E ela ficou com isso na cabeça. E ela sentiu. E isso dentro dela ficou corroendo durante um tempo. E ela sentiu Deus agindo na vida dela. Ela pediu perdão a Deus. E ela começou a obedecer a Deus. Porque antes ela não queria compromisso. Quando ela olha para trás, ela, meu Deus, rapidamente ela volta a olhar para frente. Ela volta para o foco. É muito forte, tá, gente? Amém. Eu sinto. É como se Deus estivesse fervilhando aqui dentro de mim. É muito forte. Eu posso falar um negócio que veio na minha cabeça? Eu percebo no testemunho dela uma explicação semelhante a qualquer pessoa que tenha sido atingida por Jesus. Exatamente. É da mesma forma. Antes eu estava cego e agora eu vejo. Né? O Senhor viu dentro de mim e me perguntou quem eu sou, ou seja, trouxe identidade, fez ela entender quem ela era. Exatamente do mesmo jeito. E aí eu lembrei que lá, muito tempo atrás, há centenas de anos atrás, quando houve a Reforma Protestante, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus estava protegida, trancada nas mãos de algumas pessoas. E só essas pessoas tinham acesso à palavra de Deus. E aí, com a Reforma Protestante, a palavra de Deus foi colocada na mão de todo mundo. E aí todo mundo pôde ter as escamas dos olhos tiradas e foi alcançada através da palavra de Deus. Sem precisar de um orador. Porque a palavra de Deus é viva. E aí eu vejo no testemunho dela exatamente o mesmo alcance. Mesmo processo. O mesmo processo, não mudou nada. Por quê? Porque ela é igual a mim. Nós somos os mesmos seres humanos, carentes da ação de Deus, que precisamos entender que nós somos pecadores, que temos erros, temos falhas, e que antes eu estava no escuro, que eu estava vivendo com os olhos tapados, mas hoje, agora eu não sou mais cego, agora eu vejo. Então, é exatamente a mesma coisa, não tem nada de diferente. O Evangelho alcança do mesmo jeito. E às vezes, com um pouco de dificuldade, por causa da audição, né, que ela não tem, mas como o Espírito Santo trabalha lá dentro do coração dela, no nosso coração... Ela ouve a voz de Deus. Ela ouve a voz de Deus lá no coração dela, falando quem ela é, que ela é a pecadora, que Jesus é Salvador, e que se você recebe o Cristo, o seu Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados, vai lavar sua vida com o sangue dele e vai te dar como promessa a vida eterna. Glória a Deus, cara. Isso não é maravilhoso?
Amém, amém. É muito bom, gente. É. A Libra, Nossa, porque antes era uma tentação o tempo todo. Mas, graças a Deus, o foco hoje é Jesus. só para eu fechar o meu raciocínio, Amém. vai lá, para você traduzir para Não, ela. já foi. Só para fechar o meu raciocínio e em cima disso que eu falei da Reforma Protestante, eu vejo então a Libra e toda a comunicação de sinais para o surdo da mesma forma. Então é como se a Libra fosse a Reforma Protestante para o surdo, que é o momento onde eles Tem acesso. têm acesso. Agora eles têm total acesso à verdade bíblica, que estava disponível, mas não para eles. É a importância das traduções, né? Existe Da educação. A missão Wycliffe, por exemplo, que traduz a Bíblia para indígenas, lá no Amazonas. Ó. Esses indivíduos estão enclausurados lá dentro da mata, fechados, não presos em seus Não tem acesso. processos Sim. religiosos, mas que não os levam a Deus. Mas aí vem essa missão, traduz o texto bíblico para eles, Para o Tupi-Guarani. enfim, para o idioma Sim. ou a forma de linguagem que eles usam. E aí esse indivíduo descobre esse Jesus, descobre que é pecador, descobre que precisa de Salvador, e aí encontra a salvação E e o perdão alcançado. de Deus. Da né? mesma forma. Da mesma forma. É uma bênção. É uma bênção. Glória a Deus. E só te explicando, que você perguntou sobre a Libras, as palavras novas que vão Sim. surgindo. Sim. Sim. Por ser uma língua, ela é viva. Sim, igual né? todas. É igual ao dinâmica. português, é dinâmica. Facebook, Instagram, Sim, são não palavras tinha, né? totalmente novas. WhatsApp, não tinha. Então, o grupo de surdos, que não é qualquer grupo, né? São pessoas especializadas, doutoradas e tal, que sentam, estudam, Estão sempre atentos a sempre essas... atentas a essas mudanças, observam o contexto E indicam... e criam esses sinais novos. Que legal. Né? Facebook, por exemplo. Face, o B. Ok. Entendeu? Legal, legal. E Deus? Deus. Só assim. Pronto. É Deus. Perfeito. Amém. Gente, que legal, cara. Amém. Que bom. Graças a Deus. Queridos. Ó, mas ela tá te explicando ali, pastor, para o senhor ter... Ó, tá te explicando que tem duas diferenças. Esse Deus para cima é o nosso Deus superior, poderoso. O único Deus. O único Deus. É para cima. E o Deus para baixo? Não existe, não tem como falar Deus daqui. Deixa né? para lá. É só aqui. Entendi. Bom. Eliude, você pensa no futuro, é lógico. Você olha para frente. E o que você vê quando você olha para frente, depois que você conheceu Jesus, né? A mudança de vida que Deus tem promovido no seu coração, não é? Ele muda a nossa mente, muda os nossos valores. E aí as nossas escolhas acabam sendo transformadas também, porque, né, houve uma mudança interior. Né? Quando você olha para frente, o que você vê? Você vê quais são as suas Sonhos. perspectivas, sonhos do futuro. Perdão, repete. A expectativa dela maior é que Jesus volte. Porque ela crê nisso de verdade. Amém. E por isso que a maior expectativa dela é continuar firme, conectada com Deus, consertando o que ainda há de necessário ser consertado, porque isso para ela no momento é o importante. Ela vê também que no futuro, ela vê que, volta de novo, no futuro, que intérprete? Não entendi. Ah, sim, que ela se vê pregando, que ela se vê pregando, evangelizando. Ela se vê fazendo isso no futuro.
ela entendeu que é hora de agir, de se consertar, de evangelizar, de dar apoio. São tantas coisas, pastor. Mas eu vejo meu futuro, sim. Amém? Que legal. Caramba. Eliude, Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter vindo aqui compartilhar a sua história conosco. Estamos muito felizes em tê-la conosco. Muito obrigado, Geórgia. Eu sei que você é muito ocupada e veio aqui nos abençoar com a sua vida, com a sua história também, traduzindo a Eliude. Muito obrigado vocês duas. Que o Senhor Jesus as abençoe e possa guiar a vida de vocês no nome de Jesus. Amém? Lucas. Amém. Amém. Pô, ensina pra gente a falar, sei lá, Deus te abençoe, ou então ensina alguma coisa, qualquer coisa que você quiser. Ensina alguma coisa pra gente. Por favor. Ok. Deus abençoe. Então, Deus Abençoe. Amém? Amém. Foi legal. Amém. Meu sotaque tá meio carregado? Não. Tá bom, né? Tá bom. Foi bom, né? De primeira? Foi. bom. Porque meu sotaque pode estar Manda carregado. manda treinar. Como é que se fala na real? De verdade. Aqui? É, de verdade. Legal. Então, até o próximo na real. É isso, cara. Foi muito legal, cara. Jesus nos abençoe. Muito legal. obrigado pelo seu carinho, por nos receber em sua casa. Compartilhe esse programa, esse podcast com outras pessoas e que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Até a próxima. Amém. Valeu, gente. Até a próxima.